Vamos falar com Deus e logo após teremos a pregação da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai eterno, Pai santo, como é tão bom cantar a Tua grandiosidade, Teu poder, como é bom, Pai, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Tu és o Deus eterno, Deus Criador, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, digno de todo louvor e de toda glória. Nós nos rendemos aos Teus pés, reconhecendo o quanto somos carentes do Senhor, do Teu agir, da Tua boa mão sobre nós. Pai, nesse culto nós Te adoramos, mas neste culto também nós queremos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. E para isso pedimos que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente ao abrir a Tua palavra hoje à noite, e que sejamos edificados, fortalecidos, enriquecidos e principalmente transformados pelo poder da Tua palavra. Então, Pai, abençoe esse tempo, aonde iremos debruçar sobre a palavra do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje à noite é Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, verso 14, verso 15. Gálatas, capítulo 6, verso 14 e 15. Única fonte de exaltação. Gálatas, capítulo 6, verso 14 e 15. Verso 14, meus irmãos, de Gálatas 6, nos diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Podeis assentar. Quando nós lemos este versículo e começamos a pensar quão significativas são as palavras do apóstolo Paulo aqui, quando ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Eu creio que nenhum cidadão do primeiro século pensaria ou falaria desta forma, mas gloriar-se na cruz. Quem seria esse que pronunciaria tamanha palavra, uma vez que para aqueles cidadãos do primeiro século, a cruz era um escândalo. A cruz não era um adorno como nos dias de hoje. É muito comum você ver pessoas com uma cruz pendurada, talvez uma pulseira com uma cruz. Então é muito comum você ver nos carros. Então a cruz passou a ser um adorno, até um rito, o sinal da cruz. Mas naquele primeiro século, a cruz era desprezível. Quando se pensava em cruz, pensava-se em morte. Quando se pensava em cruz, pensava-se em fraqueza, rejeição, pensava-se em vergonha. Quando se pensava na cruz ou no crucificado, o crucificado logo era esquecido. O crucificado logo era apagado da memória das pessoas. E todo aquele que era colocado sobre a cruz era considerado maldito. Maldito.
Então, quem veneraria, quem diria uma palavra dessa acerca da cruz? Mas o apóstolo Paulo, ele é um cidadão do primeiro século. Ele viveu nesse século. E com certeza, quando ele diz que ele se gloria na cruz de Cristo, ele não está falando da brutalidade da cruz. Ele não está falando no sofrimento da cruz. Mas ele se gloria naquele que fez uso da cruz. Aquele que tomou a cruz sobre si. Aquele que levou a cruz, carregou e morreu e foi crucificado na cruz. O apóstolo Paulo foi um contraste entre muitos homens daquela época, e principalmente homens que se gloriavam na carne. Muitos judaizantes aqui nas igrejas da Galácia havia se introduzido dentro da igreja, e esses homens se gloriavam, se glorificavam, se exaltavam na carne. Mas o apóstolo Paulo, como um ministro do Senhor, um homem de Deus, ele se gloriava na cruz de Cristo. Mas quais os motivos? Quais os motivos que levou Paulo a pronunciar estas palavras? E será que estas palavras do apóstolo Paulo são relevantes para nós hoje? Será que nós, como igreja de Jesus Cristo, devemos nos gloriar na cruz de Cristo? Será que nós, como igreja do Senhor, devemos ter a cruz como a nossa única fonte de exaltação? E se deve ter, quais os motivos? Quais os motivos que eu e você deveríamos dizer ou falar como o apóstolo Paulo? Verso 14: mas longe de mim esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que levaria a nós pronunciarmos esta palavra de todo o coração? Eu quero dar para os irmãos alguns motivos pelas quais o apóstolo Paulo disse essas palavras. Motivos que devem ser nossos como igreja do Senhor Jesus, que deve ser de cada um de nós individualmente, servos crentes em Cristo Jesus. Primeiro motivo pelo qual fez Paulo dizer estas palavras é que ele conheceu a pessoa da cruz. Porque a cruz sem a pessoa de Cristo não tem valor, não é nada, é um martírio, é apenas uma madeira. Mas a pessoa que foi pendurada na cruz há mais de 1000 anos faz com que a cruz tenha alguns sentidos. E o apóstolo Paulo, ele conheceu a pessoa da cruz. E é interessante que ele foi um rabino, conhecedor da lei, conhecedor das Escrituras. E quando ele se converte, todo o gloriar-se de si, da sua sabedoria, do seu conhecimento caiu por terra. Ele não mais se gloria na sua formação aos pés de Gamaliel. Ele não mais se gloria do conhecimento que ele tinha das Escrituras. Ele passa a se gloriar no seu Senhor e no seu Salvador. Aí mesmo no capítulo 1, em Gálatas 1, verso 13 e 14, Gálatas capítulo 1, 13 e 14, nós encontramos, podemos dizer, a estirpe do apóstolo Paulo. Ele vai dizer: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava,
e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Note que ele era alguém que conhecia, ou alguém estudioso, mas todo esse conhecimento agora para Paulo não é mais motivo de se gloriar e de se exaltar. Ele conhece uma pessoa pela qual vale a pena se gloriar. Ele conhece a pessoa bendita do Senhor Jesus. E a pessoa de Jesus cativava o apóstolo Paulo. Conhecer a Cristo, amar a Cristo, viver com Cristo, experimentar a boa mão de Cristo sobre a sua vida. Era Cristo que fez com que a cruz se tornasse para Paulo algo pela qual ele podia se gloriar. A cruz, ela foi central também na vida de Jesus. Quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus, nós vamos ver que a cruz não pegou Jesus de surpresa. Ele sabia a razão pela qual ele tinha vindo. Não só as profecias do Velho Testamento apontava um sacrifício aonde havia o desprezo, aonde havia dor, mas durante o seu ministério terreno, o próprio Senhor Jesus predisse aos seus discípulos que ele havia vindo para a cruz. Ele vai dizer: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele disse também: que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim, para esta hora. Todo tempo ele está falando aos seus discípulos de que ele veio para morrer por nós. Ele veio para a cruz, ele veio para ser crucificado por nós. E sabendo do que lhe aguardava no final ou durante o seu ministério, mesmo assim ele se entregou por nós na cruz. Sabendo toda a tortura da cruz, todo o sofrimento da cruz, ele não desistiu. Ele foi até o final, por amor de mim, por mim e por você. Cristo crucificado passa a ser então um motivo de glória para quem o conhece. A cruz passa a ser uma exaltação, uma fonte de exaltação para quem a conhece, devido à pessoa que foi crucificada lá. E com Cristo nós nos relacionamos. O Cristo crucificado, nós passamos a conviver com Ele, a amá-lo, a ser o nosso companheiro, passamos a conviver com Ele, e Ele passa a ser sentido para a nossa vida. Você conhece a pessoa da cruz? Você conhece o Cristo crucificado? O apóstolo Paulo conhecia, e pelo fato de conhecer, ele pôde dizer que não havia outro lugar onde ele se exaltasse, se gloriasse, a não ser na cruz de Jesus Cristo. A pessoa de Cristo passa a ser a satisfação do apóstolo Paulo. O Cristo crucificado passa a ser o seu prazer, a razão dele viver, passa a ser a sua inspiração, passa a ser a sua alegria, o seu equilíbrio. Meus irmãos, Cristo é o nosso equilíbrio, o Cristo crucificado e ressuscitado. O Cristo crucificado e ressuscitado passa a ser a nossa esperança, a nossa força, a nossa motivação, a nossa exaltação.
Quando o Cristo crucificado passa a ser o centro da nossa vida. Nós começamos a experimentar uma vida mais plena espiritualmente falando. Aquilo que te preocupa, aquilo que muitas vezes te abala ou te deixa muitas vezes ansioso, começa a ser mais tratado com mais facilidade, quando nós conseguimos nos exaltar na cruz do Cristo crucificado. Quando nós começamos a colocar Ele no centro da nossa vida. Quando nós começamos a viver para Ele e para a sua glória. Muitas vezes este mundo e sempre nos leva a uma grande correria. Nós estamos ocupados, nós estamos preocupados. Alguém pode ligar para nós? E nós corremos para cá e nós corremos para lá. É um problema que nós resolvemos hoje, mas amanhã aparece um, aparece outro. E tudo isso vai tirando de nós essa satisfação, esse desejo, essa vontade de viver para Cristo. O apóstolo Paulo também participava disso tudo, ele tinha tudo isso na sua vida. Mas ele pôde dizer que a fonte de exaltação e a fonte de prazer e de alegria dele era o Cristo crucificado. Hoje de manhã eu estava conversando com o irmão José Coutinho e falando que as coisas só tendem a piorar, meus irmãos. Se hoje está difícil, daqui uns dias, amanhã, depois, vai ficar difícil para nós, crentes em Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa convicção do apóstolo Paulo. Nos gloriarmos, nos exaltar-se à cruz de Jesus Cristo. Ela é a nossa fonte de força, é a nossa fonte de poder. É o Cristo crucificado que age em nosso favor, para a sua honra e para a sua glória. Por isso que o autor de Hebreus vai nos dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos da cruz. O melhor lugar para focar os seus olhos é a cruz do Cristo crucificado. E o melhor lugar do mundo é os pés da cruz. É quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e chegamos com as nossas mãos vazias, limitados que somos, e nos prostramos diante da cruz de Cristo. E quando nós fazemos isso, Ele nos levanta, irmão Zizi, Ele nos coloca em pé, que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, que nós possamos ter prazer, alegria e nos gloriarmos na cruz do Senhor Jesus. Primeiramente, Paulo se gloriava porque ele conhecia a pessoa da cruz. E em segundo lugar, ele conheceu o poder da cruz. Nós cantamos hoje à noite que o sangue de Jesus tem poder. Primeiro hino, o hino 89. Há poder sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. Aonde foi derramado o sangue de Jesus? Na cruz. É lá, é na cruz. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo, capítulo 1, verso 18 e verso 24. 1 Coríntios 1. Verso 18 e também o verso 24 de 1 Coríntios 1. Verso 18 nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, leiamos todos juntos, é o poder de Deus. Verso 24, vamos ler todos juntos. Mas para os que são chamados,
tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Oh, irmão, Saulo de Tarso, experimentou o poder da cruz. E esse poder da cruz o transformou de um perseguidor da igreja, um homem mau, um homem cruel, o homem que entrava nas casas dos crentes, o homem que se alegrava em ver os crentes serem maltratados e até mortos. Esse poder da cruz transformou ele em um grande homem de Deus. O poder, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É dessa forma que nós devemos olhar para a cruz de Cristo. Devemos olhar para ela com todo o seu poder, que ali manifesta o poder e a sabedoria de Deus. É na cruz de Cristo, é o lugar onde Deus demonstrou o seu amor por nós, meus irmãos. Não existe outro lugar para refletir, resplandecer maior o amor de Deus por você, Vera, do que na cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que foi o palco onde manifestou a radiante justiça de Deus. Foi lá que a justiça de Deus foi cumprida. Era necessário um sacrifício, mas não se achou nenhum entre os homens aonde pudesse pagar. E a justiça precisava ser feita, porque o Deus que eu sirvo e nós servimos é um Deus justo. E Ele manda o seu único Filho para morrer na cruz por nós. E em Cristo Jesus se satisfez a radiante justiça de Deus. É na cruz de Cristo onde nossos pecados foram sentenciados. Está pago. Foi lá. Nós éramos devedores em uma dívida que nunca conseguiríamos pagar. Nunca. Podíamos sim pagar no inferno, mas lá na cruz foi sentenciado. Fomos absolvidos, fomos perdoados. Foi na cruz que o caminho de volta para Deus se abriu. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E foi na cruz, agora onde eu e você temos acesso a Deus. Foi na cruz que fomos reconciliados com Deus. Éramos inimigos de Deus, estranhos às alianças de Deus. Agora, filha, você é uma pessoa reconciliada com Deus. Não há mais separação. Nós estamos estudando na escola dominical, irmãos, doutrina bíblica, coisa fantástica. Estamos estudando sobre os nomes de Deus. E cada vez que nós estudamos, nosso joelho vai fazendo assim, ó, vai se dobrando diante desse Deus. E começamos a ver a grandiosidade do nosso Deus. E agora nós, meros pecadores, somos reconciliados com esse Deus. A cruz é a fonte de vida, irmãos. Aquilo que para o homem é fonte de morte, o homem olhava para a cruz como uma fonte de morte. Jesus transforma ela em fonte de vida. Que maravilha! Quem pode dizer um amém? Amém! Jesus transforma a cruz em fonte de vida. Ela nos transformou. Cristo sacrificado, morto ali, nos transformou. Paulo reconhece o poder da cruz na igreja. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 20, verso 28. Atos 20, 28. Paulo, ele reconhece o poder da cruz na igreja. Se existia no coração de Paulo dois grandes amores, podemos dizer assim,
Primeiramente, ele amava o seu Salvador Cristo, mas, em segundo lugar, Paulo amava a igreja de Jesus. Ah, como Paulo amava o seu cuidado pela igreja de Jesus. E ele reconhece que o poder da cruz na igreja, ele diz: olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Paulo reconhece o poder da cruz na igreja. Meus irmãos, o mundo não tem ideia o que é a igreja. A igreja para o mundo é algo sem valor, sem sentido. Mais do que nunca, nós, Igreja do Senhor Jesus, estamos sendo desprezados aos olhos deste mundo. Mas o valor da igreja não vem da aceitação do mundo, meus irmãos. O valor da igreja não vem dos aplausos e dos elogios do mundo. O valor da igreja é reconhecida na cruz de Jesus Cristo. Porque a igreja, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Amém? Ela custou um alto preço. E não, como eu posso dizer, não importa se reúne 1000 pessoas, ou se aquela igreja é composta de 100 ou 500, ou 20 ou 30 pessoas, ou se ela se reúne em um grande templo, ou se ela se reúne em uma choupana, em um barraco, ou até mesmo ao ar livre, não importa. Ela é a igreja de Jesus, comprada e resgatada pelo sangue de Cristo. Ela é valiosa, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Oh, amados irmãos, a igreja é fruto do poder e da sabedoria da cruz. Nós olhamos para a cruz e vemos quão preciosa é a igreja. E a força da igreja e o poder da igreja vem do Cristo crucificado. Se nós andarmos 1 centímetro como igreja, longe do Cristo crucificado, nós estamos perdidos. Nós não saberemos por onde caminhar, porque o poder, a vida da igreja está no Cristo crucificado. Esses 26 anos que iremos completar domingo que vem, de existência do trabalho, e 7 anos da igreja organizada, ela está em pé, nós estamos em pé, porque nós estamos ligados ao cabeça, ao poder e à sabedoria da igreja. Nós estamos ligados ao Cristo crucificado. E Paulo reconheceu o valor e o poder da igreja. Amém? Paulo também reconheceu que o poder da cruz no seu sofrimento. Porque esse homem sofreu, meus irmãos. Mas quanto mais ele sofria, mais ele reconhecia o poder do Cristo crucificado em sua vida. Abra sua Bíblia para 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, versos 7 a 10. Paulo vai dizer, quantos estão comigo? Amém? Diz assim no verso 7: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Cristo crucificado. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte.
Amados irmãos, Paulo reconhecia o poder da cruz em frente ou diante do seu sofrimento. A cruz ensina para nós que Deus escolheu deliberadamente ficar ao lado daqueles que sofrem, sofrendo por nós. Ele toma sobre si nossas dores, Ele toma sobre si as nossas enfermidades, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas ansiedades, o nosso sofrimento. Não há um tipo de sofrimento que eu e você passe que Ele não conheça e que Ele não possa se compadecer. Amém? Porque naquilo que Ele mesmo foi tentado ou padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aquilo que você passa, Ele sabe, e Ele pode socorrer você em tempo oportuno. Conta-se a história de uma jovem cristã de 15 anos de idade. Essa jovem foi para um acampamento, e nesse acampamento tinha uma cachoeira. E o diretor do acampamento marcou um dia para eles irem tomar banho na cachoeira. Só que ele não conhecia a cachoeira. E essa jovem, ela subiu numa pedra e pulou dentro d'água. E quando ela pulou dentro d'água, ela bate a cabeça numa pedra. E ao bater a cabeça numa pedra, ela fica tetraplégica. Era uma moça que amava Deus, uma moça que lia a Bíblia, que temia o Senhor. Mas quando ela perde os movimentos da perna, ela fica com raiva de Deus. Ela fica revoltada com Deus. Ela não entendia porque ela, sendo uma moça tão fiel, dedicada à leitura à igreja do Senhor, Deus agora podia tratá-la de uma forma tão dura, ainda com 15 anos de idade, tratá-la de uma forma tão rude. E ela ficou meses, quase anos, sem ouvir nada sobre Deus, sem orar a Deus, revoltada com Deus. Certa vez uma amiga foi visitá-la. Essa amiga era crente, e sabendo da revolta que ela estava no coração com aquilo que aconteceu com ela, ao vê-la não podendo se mexer do pescoço para baixo, deitada numa cama, acamada, a amiga então diz para ela a seguinte frase: você já pensou que Cristo ficou paralisado na cruz também por você? Você já pensou que na cruz Jesus Cristo teve um tempo onde Ele paralisou, que Ele começou a agonizar na cruz? Ele não tinha mais força para se mexer. E assim como você está paralisada, Cristo um dia ficou paralisado por você. E aquelas palavras foram como um farol que iluminou o coração escuro daquela jovem. Ela começa novamente a entender do grande amor de Cristo por ela. Ela começa a entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por ela. Ela começa a entender de que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu fui à cruz por você, eu me entreguei por você, eu derramei o meu sangue por você. Assim como Paulo, aquela jovem reconheceu o poder da cruz no sofrimento. Meu querido e minha querida, eu não sei que sofrimento você tem passado na sua vida, mas nós precisamos reconhecer o poder da cruz no sofrimento. Nós precisamos crer de que Deus está conosco. Nós temos um Deus que nos identifica com Ele, que foi traído, que foi abandonado pelos seus amigos, que foi rejeitado pelos seus, pregado, escarnecido. Cristo é nosso companheiro diante do sofrimento. Ele está conosco. E a cruz de Jesus
nos identifica com Cristo que sofreu por nós e que pode nos socorrer. Diante do sofrimento, se renda aos pés da cruz do Cristo crucificado. Amém? E saia de lá vitoriosa, erguida ou erguido pelo poder da cruz. Por que Paulo se gloriava na cruz? Primeiramente, porque ele conhecia a pessoa da cruz. Em segundo lugar, ele conheceu o poder da cruz. E eu quero terminar dizendo a terceira razão, porque Paulo se gloriava na cruz, porque ele conheceu o propósito da cruz. Querido, nós podemos passar a noite toda aqui falando sobre cruz, mas se você não entender o propósito pelo qual Cristo foi crucificado, ou você pode ser até já batizado, até tomar ceia conosco, mas se você ainda não entendeu a razão pela qual Cristo foi crucificado, é preciso então entender, porque o tempo está passando e Cristo está voltando. Qual é o propósito da cruz? Paulo entendeu. Volta para Gálatas 6,15, estamos encerrando a mensagem. Gálatas 6,15. Gálatas 6,15. Ele reconheceu o propósito da cruz. Então ele vai dizer, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. E ele vai encerrar dizendo, mas ser nova criatura. Ele está dizendo que a circuncisão é apenas uma incisão na carne. Na carne. É algo externo à circuncisão. Não traz mudança nenhuma. Mas ele está dizendo que o que importa para Deus é ser uma nova criatura. Ou seja, é a transformação do nosso interior produzido pelo Espírito Santo. Não são práticas religiosas, mas sim a transformação de Cristo no nosso interior. Um grande pastor chamado John Stott, ele disse o seguinte: o que realmente importa não é ser uma pessoa, não é se uma pessoa foi circuncidada ou batizada, mas se ela nasceu de novo, e se agora ela é uma nova criatura. A circuncisão e o batismo são coisas da carne, são cerimônias externas, visíveis, realizadas por pessoas. Agora, a nova criação é o nascimento do Espírito, é um milagre interior e é invisível, realizada por Deus. Amém? É algo aqui dentro, é um milagre nascer de novo, irmãos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. É uma nova criação feita pelo Senhor. É o contraste entre o novo homem e o velho homem. E essa nova criação, esse novo nascimento, ele é infinitamente melhor do que a velha. É obra de Deus, meus irmãos. É produto daquele que disse, eis que faço novas todas as coisas. Ele tem poder de fazer nova ou novo todas as coisas, inclusive a sua vida. A sua vida. Ele tem esse poder de fazer novo. É uma criação novinha em folha, dado pelo poderoso Deus. É o penhor, é a garantia de experimentarmos as glórias no porvir, através desse poder transformador. Oh, querido, quero terminar com as palavras de Paulo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo,
e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo tinha razão de se exaltar na cruz, porque ele conhecia a pessoa da cruz, ele conheceu o poder da cruz, e ele conheceu o propósito da cruz. Ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. E você que está aqui hoje à noite, você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura em Cristo. Aqueles que são crucificados com Cristo são vitoriosos, não só nessa vida, mas para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nosso coração, que sempre você possa estar aos pés da cruz, olhando para o Cristo crucificado e dedicando a sua vida a Ele, servindo somente a Ele e amando Ele com todo o vosso coração. Hoje à noite eu te convido a se aproximar da cruz de Cristo, a tomar o seu lugar junto à cruz. Talvez você tenha andado tão corrido nesses dias, tão preocupado. Tome o seu lugar junto à cruz de Cristo. Baixe a sua cabeça hoje à noite. Eu quero orar com você e por você hoje à noite. Eu convido vocês a ficarem em pé comigo. Coloque em pé comigo.